resolveu dividir o país em 120 províncias e escolher 120 homens para governá-las, a fim de que tudo corresse bem e não houvesse prejuízo. O rei nomeou 3 ministros para 120 governadores. Um desses ministros era quem? Era Daniel. E ele mostrou logo que era mais competente do que os outros ministros e governadores. Observe, eu vou ler novamente esse texto, essa frase é importante. No verso 3, e ele mostrou logo, muito rapidamente, que era mais competente do que os outros ministros e governadores. Ele tinha tanta capacidade que o rei pensou em colocá-lo como a mais alta autoridade do reino. É o que diz o verso 3. Daniel possuía uma competência tão grande que, mesmo convivendo pouco tempo com Daniel, o rei Dario entendeu que ele seria o homem que ele precisava para gerenciar algumas coisas no império. O verso 4 diz que aí os outros ministros e os governadores procuraram achar um motivo para acusar Daniel de ser mau administrador, mas não encontraram. Agora, por quê? O próprio texto faz questão de esclarecer. Por quê? Porque Daniel era fiel. Aqui na versão linguagem de hoje diz assim: porque ele era honesto e direito. Honesto e direito. E ninguém podia acusá-lo de ter feito qualquer coisa errada. Ninguém. Observe que Daniel aqui já estava com mais de 80 anos de idade. E diz o texto bíblico que ninguém podia acusá-lo de ter feito qualquer coisa errada. Imagina uma vida, um currículo limpo por tanto tempo de vida e um currículo limpo. O verso 5 então diz assim, que então eles disseram uns aos outros: nunca encontraremos motivo para acusar Daniel, a não ser que seja alguma coisa que tenha a ver com a religião dele. Então foram todos juntos falar com o rei e disseram, aí começaram então a armar toda uma conspiração para tentar encontrar um jeito de denegrir o caráter de Daniel, para gerar descrédito, para desacreditá-lo. O verso 6 diz que então foram todos juntos falar com o rei e disseram que o rei Dario viva para sempre. Começa já mexendo com o ego do rei. E o verso 7 diz que todos nós que ocupamos posições de autoridade no reino, isto é, os ministros, os governadores, os prefeitos e as outras autoridades, nos reunimos e concordamos em pedir ao Senhor que dê uma ordem que não poderá ser desobedecida. Aí a sequência do verso diz que eles pediram que ordenasse que durante 30 dias todos façam seus pedidos somente ao rei. E se durante esse tempo alguém fizer um pedido a qualquer deus ou qualquer outro homem, essa pessoa será jogada na cova dos leões. Naquele tempo era assim, viu? As sentenças eram coisas assim bem básicas, bem simples, né? Jogar para os leões, jogar na fornalha ardente, coisas simples. O verso 8 diz, portanto, ó rei, dê essa ordem. Aí no verso 10, verso 9 diz que o rei concordou, assinou a ordem e mandou que fosse publicada. Eu imagino que o rei talvez nem tivesse, refletido direito a respeito de todo prejuízo que uma lei como essa poderia gerar. Aliás, muitos reis naquele tempo, por terem muitos conselheiros, às vezes não tomavam decisão nenhuma, só os conselheiros é que tomavam decisões, mesmo as mais
erradas, né? No verso 10 diz que quando Daniel soube que o rei tinha assinado aquela ordem, ele voltou para casa. No andar de cima havia um quarto com janelas que davam para Jerusalém. E Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou, e dando graças a seu Deus. E ele costumava fazer isso 3 vezes por dia, 3 vezes por dia. Olha, não era nos momentos de refeição, viu? 3 vezes ao dia, fora as 3 refeições, tá bem? Que tem gente que às vezes pode achar, eu já faço 3 orações por dia, quando eu vou comer de manhã, na hora do almoço e na janta. O verso 11 diz que os inimigos de Daniel foram juntos até a casa dele e o encontraram orando ao seu Deus. E o verso 12 diz que então foram procurar o rei a fim de caguetar. Não está desse jeito não, é a minha tradução, viu? Aqui, a fim de falar com ele a respeito da ordem. Bom, os versos seguintes então vão falar sobre a fofoca, né? E que a ordem deveria ser obedecida, que a lei não pode ser anulada, não pode ser mudada e tal, e o rei fica preocupado porque ele tinha consideração especial por Daniel, mas a lei teve que ser cumprida e Daniel, portanto, a partir do verso 19, foi para a cova dos leões, para ser devorado pelos leões. Depois o rei, logo pela manhã, ele vai até o local e ele então grita por Daniel. E Daniel então responde, não é? E pelo que diz a narrativa, Daniel não foi devorado pelos leões. O que na visão do próprio rei foi de fato um milagre, porque aquele que não acredita muito em milagre, ele naturalmente pode dizer assim, os leões não estavam com fome, ou estavam com problema digestivo e não quis comer, ou não quis assassinar, não quis matar, ou estavam em boa estima naquela noite, naquele dia, né? Às vezes as pessoas que não querem milagres começam a criar justificativas racionais para não dar respaldo para o sobrenatural. Mas no caso do rei aqui, para ele foi evidente que era um milagre, porque muito provavelmente já era comum ninguém sair ileso de leões que são deixados por dias sem comer para uma sentença como esta. Então o rei entendeu que era um milagre. E como que eu sei que o rei entendeu? Porque a partir do verso 23, o próprio rei, ele congratula ao Deus de Daniel pelo livramento. E se ele congratulou é porque para ele foi evidente que se tratava de um milagre. E o verso 23 então ele considera o Deus de Daniel como o autor do socorro, da libertação de Daniel. No verso 28 diz que Daniel continuou a ser uma alta autoridade do governo durante o reinado de Dario e depois durante o reinado de Ciro. Bom, essa é a história. Simples, não é? Mas é tão simples, que mesmo sendo simples, a gente poderia fechar a Bíblia agora e ir embora, porque já não seria suficiente. Porque de maneira muito clara ela mostra que por trás da história há um Deus que de maneira discreta escreve a nossa história. Assim como outras histórias da Bíblia, assim como outras narrativas de homens e mulheres que foram fiéis, que serviram a Deus com a própria vida, mas foram de alguma forma bonificados por uma história gloriosa escrita pela mão invisível de Deus. E a primeira lição que nós podemos extrair do capítulo 6 de Daniel é que competência e fidelidade, observe, competência e fidelidade, competência e fidelidade, as duas coisas promovem, produzem
proteção espiritual e prosperidade terrena. Proteção espiritual e prosperidade terrena. Por que isso é importante entender? Porque há pessoas que acreditam que a bênção de Deus e a proteção toda especial de Deus independe de nossa fidelidade. E isso é mentira. Tem pessoas, há cristãos e até mesmo adventistas que acreditam que não é necessário nem competência e nem fidelidade para receber o cuidado e a proteção especial de Deus. Isso é mentira, porque a Bíblia apresenta e nos ensina, através de experiências, de vidas, através de histórias de homens e mulheres que foram fiéis e que foram congratulados, foram honrados por sua fidelidade. Em contrapartida, na Bíblia há registro de pessoas que foram infiéis e, embora não tenham perdido a salvação no final, amargaram a sua existência com consequências duras e difíceis. Esta não é a primeira vez, por exemplo, que observadores reais notaram um espírito excelente em Daniel, e até mesmo em outros personagens bíblicos. E poderíamos criar uma lista grande aqui de personagens bíblicos, e a expressão espírito excelente, ela é repetida várias vezes no livro de Daniel, para expressar a competência e a fidelidade de Daniel. Você não vê, escuta bem, por favor, você não vai ver esta expressão de espírito excelente na vida de homens e mulheres da Bíblia infiéis. Como eu disse, que muitos desses no final não perderam a salvação, mas você não vê a expressão espírito excelente, a descrição de espírito excelente na vida de homens e mulheres infiéis, mas somente na vida de homens e mulheres que sempre colocaram Deus em primeiro lugar em sua vida. José também é um exemplo de servo fiel e que recebeu uma titulação semelhante, e que recebeu uma expressão positiva como esta, semelhante. Chega na história de José, chega a dizer que tudo que José colocava as mãos prosperava, se transformava. Inclusive essa foi uma das coisas que fez o Potifar grudar o olho nele e colocá-lo como governador em sua casa. Ele não é bobo. E é esse tipo de homem ou esse tipo de mulher que muitos empresários, por exemplo, em nosso tempo procuram. Homens que sejam extremamente competentes, que sejam perfeccionistas em seu trabalho, em suas atividades, que gostam de fazer com maestria tudo que colocam a mão. E como eu sempre falo, mesmo que você seja um limpador de chão, quando você limpa o chão, você está imprimindo naquele chão o seu caráter. E se você limpa de maneira inadequada, ou limpa de maneira superficial, você está ali registrando o seu caráter. E se você limpa de maneira bem limpa, você também deixa a sua marca ali, de uma pessoa eficiente ou de uma pessoa não eficiente. No caso de Daniel, por exemplo, Nabucodonosor, ele testificou que Daniel possuía o espírito dos deuses, está no capítulo 4, verso 8. E depois a rainha mãe, lá no capítulo 5, que vocês estudaram aqui na semana passada, a rainha mãe vai também singularizar o caráter de Daniel dessa forma, com espírito excelente. E depois, amigos, na mesma ocasião, ela vai chamar a atenção do público para Daniel e dizer que ele de fato tem o espírito dos deuses.
são expressões que denotam a competência, a lealdade, a honestidade de Daniel. Um comentarista bíblico chamado Francis Nichol, um teólogo e comentarista, olha o que ele escreveu. Ele escreveu assim, ó: este espírito excelente havia se manifestado, sem dúvida, não só na solução de enigmas, não só na solução de de sonhos misteriosos, mas também em escrupulosa integridade, firme fidelidade, lealdade ao dever e integridade em palavras e atos. Qualidades, olha o que ele diz. Ele conclui o comentário dizendo: qualidades raramente vistas nos servidores públicos daquele tempo. Raridade vistas nos servidores públicos daquele tempo. E essa foi uma das razões do porquê Daniel se tornou notório, popular perante reis. Então, pouco tempo de convivência foi suficiente para que o rei olhasse Daniel com outros olhos. Sabe, irmãos, isso aqui chama a nossa atenção, porque em nossos dias, a nossa competência, a nossa integridade, a nossa pureza, a nossa honestidade, o nosso reto proceder nas palavras e nos atos, elas depõem favoravelmente a nós, mas elas depõem também favoravelmente ao Evangelho que nós representamos. Há uma disparidade assim excomunal entre quando você é cristão, mas você não vive a essência da sua fé cristã. E quando as pessoas olham para você e elas associam o seu comportamento negativo, escrupulosamente negativo, elas associam a sua fé, a sua religião, a sua igreja. Inevitavelmente. E muitas das vezes as pessoas até mesmo deixam de acreditar na verdade bíblica, porque elas acabam associando até mesmo a espécie de doutrina ao comportamento. Essas pessoas são desse jeito, quem garante que a doutrina que ela vive é verdadeira? É bíblica de fato. Por isso que quanto maior a crise moral, maior também é a crise teológica e doutrinária de uma instituição religiosa. Percebe o nível da responsabilidade que é professar o nome de Cristo na nossa própria vida? Porque ao mesmo tempo ela depõe a favor de nós, mas também depõe a favor do Evangelho de Jesus. Ou então ela depõe contra nós e contra também o Evangelho de Jesus. Obviamente que nós não acreditamos na prosperidade como algumas igrejas ensinam por aí, porque simplesmente não é bíblica. Mas é inegável que a Bíblia, ela ensina que quando somos leais, hoje virou moda cartão de fidelidade, né? Quando você se fideliza. Eu, por exemplo, me fidelizei a um posto de gasolina e eu ganho pontos para depois trocar em milhas de viagem. Então eu estou ali sempre abastecendo naquele posto. Às vezes alguém ganha um cartãozinho para sempre comprar numa determinada loja e você é bonificado de alguma forma por se fidelizar, não é? Portanto, a Bíblia ensina também que a fidelização a Deus promove bênçãos, promove prosperidade, não da maneira como o coração humano anseia, muitas das vezes, ambiciona, deseja exasperadamente, da maneira como Deus percebe que convém, que é necessário e que somos capazes de gerenciar, de administrar sem perder, sem negociar a nossa fidelização, a nossa fidelidade. É inegável que a Bíblia faz promessas de prosperidade, de segurança, de cuidado especial e de bênçãos especiais àqueles que são fiéis,
Aqueles que colocam Deus em primeiro lugar, como descreve Mateus 6, verso 33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Então, quando colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, nos nossos pensamentos, no nosso tempo, nos nossos recursos financeiros, na nossa vida como um todo, na nossa família, na nossa forma como a gente se relaciona com o próximo, no namoro, no casamento, em tudo, quando colocamos Deus em primeiro lugar, quando Ele é a essência, Ele ocupa o trono do nosso coração, sempre. Aqui não está falando de prosperidade incondicional, como alguns movimentos ensinam aí fora, mas aqui está falando do cuidado especial de Deus na vida daqueles que fazem valer a sua fidelização a Deus. A sua fidelização. Portanto, fidelidade a Deus é receber uma proteção, um escudo protetor e uma bênção especial. E nós temos exemplos bíblicos disso. Por exemplo, Daniel, na própria história do capítulo 6, como estamos analisando, você vê de maneira nítida, clara, mesmo os homens, os inimigos conspirando severamente contra ele, mesmo assim as coisas, elas foram escritas, elas caminharam de uma forma que no final, os inimigos saíram derrotados e Daniel saiu glorioso e vitorioso. Na história da rainha Esther e Mordecai, como já preguei algumas semanas atrás, também ilustra a mesma glória e vitória no final daqueles que são fiéis. A história de José, por exemplo, mesmo sendo vendido, mesmo sendo considerado um escravo, mesmo parando na prisão, mesmo mentindo a respeito do caráter dele, mesmo assim, o final de José foi um final glorioso e honroso. Porque quando Deus honra o seu nome, Ele honra o seu nome juntamente com aqueles que honram o nome dEle. Mas pastor, é que os padrões da Bíblia são muito altos demais. Alguém pode dizer, e eu respondo, não é o padrão da Bíblia que é alto demais, às vezes é o nosso padrão de confiança em Deus é que é baixo demais. O segundo ponto, a segunda lição que podemos extrair é que a fidelidade a Deus, infelizmente, poderá despertar inimigos. Traduzindo, poderá levantar pessoas que irão tentar puxar o seu tapete. É comum observar na vida de pessoas leais à fé, um histórico de perseguições inexplicáveis. Quando você olha e pensa, por quê? Sejam por ciúmes ou por motivos desconhecidos, a realidade é que misteriosamente, uma vida de pureza, integridade e fidelidade a Deus sempre acaba atiçando os inimigos conspiradores e ciumentos. Se eu abrisse espaço aqui para perguntar se algum dia alguém já puxou o seu tapete, eu acredito que alguns teriam história para contar, não é? Geralmente os inimigos, eles fazem um diagnóstico completo da vida da pessoa, com o objetivo de desacreditá-la. Quando os inimigos criam estratégias conspiratórias contra aquele que nada deve, e quando essa estratégia falha, quando eles buscam encontrar defeitos na própria pessoa para desacreditá-la, e o defeito não é encontrado, como foi o caso de Daniel, então eles buscam meios desonestos. Primeiro eles buscam meios honestos, eles tentam desacreditar você através das suas próprias falhas, através dos seus próprios erros. Sabe aquele tipo de pessoa que você acerta 10 vezes, ela nunca te elogia, mas quando você erra uma vez, ela transforma aquilo num tsunami para destruir você. Mas quando não encontra defeitos praticados, quando não encontra erros em você para desacreditar você, então elas tratam de usar de meios desonestos. E meios desonestos podem ser feitos de duas maneiras. A primeira maneira, que é a mais conhecida, é através do fake news. Traduzindo, viu? Essa palavra não está na Bíblia.
através do fake news, elas então tratam de inventar a seu respeito. Foi o que Satanás fez no céu. Ele inventou mentiras a respeito do caráter de Deus. E a segunda forma desonesta é interpretando erroneamente, interpretando mal os seus bons atos. Você tem bons atos, mas a pessoa, ela arruma um jeito de instigar as pessoas a encarar o seu bom ato como um mau ato. E Satanás fez isso no céu também, contra Deus. Então com Daniel, por exemplo, os caras interpretam mal a sua boa conduta, lançando-o contra duas coisas: lançando-o contra a cultura da época e lançando ele contra as leis da nação. Interpretaram mal a atitude de Daniel em orar a Deus e levando-o contra a cultura da época, cultura religiosa, e contra as leis, o poder civil. Isso lembra alguma coisa? Isso te lembra alguma coisa? Levando ele contra a cultura religiosa e contra as leis, o poder civil. Parece que a história vai se repetir, não é? Muito em breve a história se repetirá. Cultura religiosa, por exemplo, segundo Heródoto, eu peguei uma descrição de Heródoto, e a descrição diz assim, que a ordem de orar por um mês a ninguém senão ao rei, embora neste exemplo visasse atingir a Daniel, deve ter sido sugerido por um costume religioso nacional de data remota entre os medos, de acordo com o qual honras divinas eram prestadas ao rei. Portanto, era uma cultura da época, não foi uma coisa inventada assim do nada. Já era comum naquele tempo, um período em que eles dedicavam esse tipo de rito entre os povos da nação, segundo a descrição de Heródoto. E eles, portanto, eles usufruíram, eles se aproveitaram dessa cultura para poder colocar Daniel contra o reino, contra as leis e contra a cultura. E Daniel esteve lá orando, após a lei ter sido promulgada, eles de imediato, como urubus famintos, procurando carniça, ficaram à espreita do profeta, até encontrar um passo em falso, na compreensão deles, para que pudessem incriminar Daniel. E Daniel foi incriminado por estar orando a Deus 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. Orar 3 vezes ao dia era um costume, segundo o Didaquê, orar 3 vezes era um costume judaico na época, e continuou sendo com a ortodoxia judaica. Mas também, tanto é que é descrito lá em Salmo 55, o próprio salmista faz a descrição da oração 3 vezes no dia, e a igreja primitiva cristã também adotou o método de oração, em entrar em devoção a Deus durante 3 vezes ao dia, mas não é nas horas do almoço, tá bom? Amigos, irmãos, a vida muitas das vezes nos força à infidelidade, ouviram? A vida muitas das vezes nos força à infidelidade de 3 formas. A primeira forma é através das dificuldades e cobranças que a própria vida nos impõe. Às vezes a gente começa a navegar contra a maré, porque os nossos valores e princípios, aqueles ensinados pela Bíblia, nos colocam muitas das vezes na contramão da vida, e por estarmos na contramão da vida, muitas das vezes alguns são forçados a cederem por causa das dificuldades e das cobranças que nos são impostas. Segundo, somos forçados às vezes à infidelidade através de pressões que nos vêm através daqueles que nos presidem, através daqueles que estão acima de nós, através daqueles que gerenciam as nossas atividades, o nosso trabalho, os nossos patrões do dia a dia, os nossos superiores do dia a dia. Muitas das vezes somos pressionados à desonestidade, por exemplo, porque recebemos ordens de cima, influência de cima, de pessoas que têm o poder nas mãos da nossa vida, o poder da nossa vida em suas mãos, e por conta disso muitos acabam cedendo para não perder o emprego, para não perder a função, para não perder privilégios.
E terceiro, muitas das vezes somos forçados à infidelidade através das ambições que são corrompidas pelo coração humano, através de ambições concorridas, ambiciosas, e que muitas das vezes nos faz trocar os valores. Embora existam essas circunstâncias, a mensagem de hoje é justamente ela existe e foi escrita justamente para mostrar para nós que não vale a pena. O capítulo 6 de Daniel foi escrito para mostrar para nós que não vale a pena negar a fé, os valores da fé, simplesmente para ter benefícios terrestres, para ter glórias terrenas, para permanecer em funções estratégicas da vida, de trabalho, simplesmente para não, talvez, para não contrariar um patrão, um superior, ou simplesmente para não sofrer por conta das pressões que a vida nos impõe. O capítulo 6 de Daniel foi escrito para dizer que existe um Deus que age na nossa vida, se formos fiéis, mesmo antes das conspirações contra nós, mesmo antes do mundo conspirar contra você, já existe uma mão invisível atuando, trabalhando bem antes, se a gente continuar permitindo que Deus seja o primeiro em nossa vida. Qual deve ser a nossa postura como cristãos? Ellen White responde, no Grande Conflito, página 460, ela escreveu: devemos escolher o direito porque é direito, e com Deus deixar as consequências. Escolher o que é direito por ser direito, fazer o certo por ser o certo, e deixar as consequências com quem? Com Deus. Foi isso que Daniel fez. Daniel foi orar. Por que você acha que Daniel foi orar? Porque a narrativa diz assim, que ele soube do decreto, de imediato ele fez o quê? Ele foi orar, e ele foi orar para dizer para Deus: Senhor, eu vou fazer o que é certo, e vou deixar as consequências nas tuas mãos. Foi isso que Mordecai disse para Esther, quando Esther ficou abalada com a circunstância, a situação do decreto lá para a destruição do povo. E Mordecai disse para ela, para sua prima, disse assim: Esther, se você recuar, se você não fizer nada, entenda uma coisa, Deus vai providenciar um escape para o povo, mas você e a sua casa serão destruídos. E a rainha então disse assim, respondeu assim: se eu tiver que morrer, mas eu vou deixar as consequências nas mãos de Deus. E ela pediu que o povo jejuasse por essa decisão dela. Josafá fez a mesma coisa. Lembra quando enfrentaram o exército de Moabe? Simplesmente o profeta chegou e disse: vocês vão ficar lá em posição de guerra, mas vocês não vão levantar as armas, vocês não vão confrontar o exército, porque é Deus quem vai confrontar por vocês. Deixe as consequências com Deus, faça a sua parte, seja fiel, firme, mantenha Deus no trono do seu coração, da sua vida, dos seus negócios, de tudo na sua vida, e deixe as consequências com Deus. Na própria história que citei de Esther lá em Mordecai, quando o decreto permitiu que os judeus se defendessem do exército inimigo, você sabe quantas baixas houve por parte de Israel? Dentre os judeus? Do lado inimigo 800 pessoas morreram, do lado dos judeus nem uma baixa, ninguém morreu. E olha que não eram homens preparados para a guerra, estavam vindo de escravidões anteriores da Babilônia. Quando deixamos as consequências nas mãos de Deus, acontece o que aconteceu com Josafá. Um exército invisível que está aqui atrás de nós, ele toma a dianteira e luta a seu favor. Por que é tão difícil entender isso? E há tantos cristãos que não confiam, não acreditam nisso. Não acreditam que Deus pode realmente escrever a história de uma maneira gloriosa. As histórias
bíblicas sempre mostraram um Deus que age discretamente em favor dos que são fiéis. José é um exemplo disso, Daniel é um exemplo disso, Esther é um exemplo disso, Moisés é um exemplo disso, e outros personagens que foram fiéis estão registrados ali para ser uma nota autêntica da fidelidade de Deus. E por fim, eu encerro dizendo que o capítulo 6 foi escrito para mostrar que não precisamos temer os inimigos, por mais que eles nos amedrontem, por mais que sejam gigantes como Golias, por mais que o mar vermelho seja imenso, precisamos entender que o capítulo 6 foi escrito para mostrar para nós que não precisamos temer os nossos inimigos, aqueles que se levantam contra nós, por causa da nossa fé, por causa da nossa postura, por causa da nossa fidelidade, por causa da nossa firmeza diante do erro. Mesmo quando a maioria, a grande massa faz errado, e você está ali às vezes como solitário, como soldado solitário, defendendo o que é correto. As histórias da Bíblia mostram homens que sobreviveram a chamas de fornalhas. Escuta bem o que eu estou dizendo. As histórias da Bíblia mostram homens que sobreviveram a chamas de fornalhas, caldeirão de azeite fervendo, engolidos por baleia, inimigos vencidos sem baixa no exército, gigante levantado, ou melhor, lançado ao chão, pessoas que foram abrigadas por águas durante a passagem no Mar Vermelho, e homens que também sobreviveram a leões famintos, como foi o caso de Daniel. As histórias da Bíblia estão repletas de lições extraordinárias, de vitórias que são impossíveis não serem alcançadas quando Deus é o general da nossa vida, das nossas guerras, das nossas batalhas. Você acredita nesse livro? Quem acredita na Bíblia? Acredita nessas histórias? Então escuta o que eu vou dizer. Um dia uma jornalista tentou pressionar Billy Graham, o falecido Billy Graham. E o jornalista chegou para Billy Graham, e disse assim: Billy, você realmente consegue acreditar num livro que diz que uma baleia engoliu um homem e ele saiu vivo depois de 3 dias? E Billy Graham respondeu: eu ainda continuaria acreditando na Bíblia se ela dissesse que um homem engoliu uma baleia. Você acredita na Bíblia? Você acredita num livro com histórias tão paradoxais? A verdade, sabe o que é? É que no final Deus sempre honra o seu nome, o seu, junto com o dele. Qual é a prova disso? Abre aí no capítulo 6 de Daniel, olha aí. Abre aí no capítulo 6 de Daniel, qual é a prova disso? Capítulo 6, verso 23, a glória ao nome de Deus. Primeiro, a glória ao nome de Deus. O capítulo 6, verso 23 diz assim: o rei, muito alegre, mandou que tirassem Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado. E viram que nenhum mal havia acontecido com ele, pois havia confiado em quem? Havia confiado em quem? Por que você acha que o Espírito Santo colocou essa nota aqui? Porque a confiança em Deus que fez com que Deus escrevesse essa história. Verso 24 diz: em seguida o rei mandou que trouxesse os homens que tinham acusado Daniel. Todos eles, junto com as suas mulheres e os seus filhos, foram jogados na cova, e antes mesmo de chegarem ao fundo da cova, os leões os atacaram e os despedaçaram. E a partir do verso 25, então, o rei Dario escreveu uma carta para os povos de todas as nações, raças e línguas do mundo, e a carta dizia o seguinte: felicidade e paz para todos. Eu ordeno que todas as pessoas do meu reino respeitem e honrem quem? O Deus de Daniel.
o Deus que Daniel adora, pois Ele é o Deus vivo, que vive para sempre, o seu reino nunca será destruído, o seu poder nunca, jamais terá fim. Deus glorificando o seu nome, mas olha o que diz o verso 28, e Daniel continuou a ser uma alta autoridade no governo, durante o reinado de Dario e depois durante o reinado de Ciro. Ou seja, Deus, no final, Ele sempre honra o seu nome, mas junto com o nosso nome, por causa de nossa fidelidade, por causa da sua fidelidade. Não retroceda, nunca, jamais. Faça o certo por ser o certo e deixe as consequências com Deus, e você vai ver o que vai acontecer no final da sua história. Você vai ver. Que Deus te abençoe.